Bom, pessoal, esse trabalho foi solicitado pelo professor José Carlos Reston na disciplina de Engenharia de Segurança. Os alunos envolvidos são Anderson Madeira da Silva e Yasmin Pereira Torres. Nosso tema é riscos biológicos. Acreditamos que os profissionais e estudantes devem ter direito ao acesso a qualquer informação sobre sua saúde e segurança no laboratório. Essas informações são de extrema relevância para o desenvolvimento de um trabalho seguro, livre de riscos associados às técnicas de prevenção e das boas práticas laboratoriais, no qual o profissional sabe como agir e o que usar em qualquer situação. Como objetivo geral, temos que entender a importância de se evitar os riscos biológicos dentro do seu ambiente de trabalho. E como objetivo específico, temos que habilitar você a adotar as práticas seguras de proteção, uso de EPIs, além de como proceder em caso de acidentes. Vamos agora a alguns conceitos. Os fungos, eles são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Há espécies de fungos patogênicas que causam doenças denominadas micoses, como por exemplo as frieiras, o sapinho, a candidíase, dentre outras. Vírus são pequenos seres parasitas que podem infectar organismos vivos. Uma vez dentro das células, os vírus começam a interferir no normal funcionamento das mesmas e a provocar doenças diversas, como AIDS, HPV, gripe, dentre outras. Bactérias podem provocar doenças, fermentações ou putrefação nos seres vivos ou materiais orgânicos. O corpo do ser humano hospeda cerca de 10 células bacterianas por cada célula humana. O sistema imunitário permite que a maioria das bactérias seja inofensiva ou inclusive benéfica. Porém, certas bactérias podem causar doenças graves, como a tuberculose, a lepra e a cólera. Classificação dos agentes biológicos em níveis de biossegurança com base no risco. A tabela de níveis de biossegurança é mostrada na tela. Tais níveis estão em ordem crescente de risco. A tabela classifica o risco como baixo, moderado, elevado ou grave, tanto a nível individual como coletivo, e exemplifica os micro-organismos presentes em cada nível. A contenção primária dos agentes envolve as proteções pessoal e imediata do meio ambiente por meio das boas práticas laboratoriais, bem como o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, que tenham sido apropriadamente desenhados, usados e que façam parte de um programa de manutenção. A contenção secundária envolve a proteção do meio ambiente externo ao laboratório de micro-organismos manipulados. Bom, pessoal, existem algumas regras ou recomendações gerais de práticas seguras para manipular agentes biológicos. Aqui vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, deve ser adotado um manual de segurança ou procedimentos nos locais de trabalho, de fácil acesso, para que seja consultado sempre que o funcionário achar necessário. Segundo, o responsável do laboratório ou de produção deve garantir a formação de todos os funcionários na área de segurança e assegurar que tomem o conhecimento e apliquem as práticas e procedimentos constantes que estão no manual. Terceiro, portar óculos de segurança, máscaras, viseiras ou outros equipamentos de proteção sempre que for necessário. Quarto, o símbolo internacional de risco biológico mostrado na imagem deve ser colocado nas portas dos locais onde se manipulam micro-organismos dos grupos de risco 2, 3 e 4. Mas o que é o grupo de risco ou a classe de risco? É um quadro que classifica os agentes biológicos segundo sua periculosidade, podendo afetar o homem, os animais ou as plantas, como é mostrado na tela. Quinto, evitar o uso de lentes de contato no local de trabalho, pois vapores corrosivos podem ficar presos entre as lentes e a córnea, e em caso de algum líquido espirrar no olho, o lava-olhos não é eficiente. Sexto, calçado apropriado deve ser usado quando necessário, destinado à proteção dos pés contra a umidade, respingos, impactos, derramamento de líquidos quentes e solvente, cortes ou perfurações. Sétimo,
Os trabalhadores têm de lavar cuidadosamente as mãos após o manuseio de materiais infecciosos, contato com animais e sempre que saírem do laboratório. É fundamental o uso de toalhas descartáveis. Além disso, é importante lembrar de não pôr as mãos na boca ou nos olhos durante o manuseio de materiais e substâncias. Oitavo, todos os procedimentos devem ser efetuados de forma a minimizar a formação de aerosóis e borrifos infecciosos. Quando existir essa possibilidade, o procedimento deve ser conduzido em cabines de segurança biológica ou outros equipamentos de contenção física. Nono, o local de trabalho deve manter-se sempre arrumado e limpo. Décimo, as superfícies de trabalho devem ser descontaminadas pelo menos uma vez ao dia ou após qualquer derrame de material potencialmente perigoso. 11º, todos os trabalhadores que manipularem produtos biológicos deverão colher e conservar amostras de soro para que sirvam de referência. De acordo com a natureza do agente manipulado, poderão ser necessárias colheitas seriadas e de sangue. E 12º, é primordial existir um programa de controle para o manuseamento de agentes infecciosos. Revisão de capacitação. Os empregadores devem rever o programa de capacitação, inclusive os cursos de indução e atualização, pelo menos uma vez por ano, ou então, quando houver uma mudança em qualquer informação disponível sobre o perigo, a prática de trabalho ou uma medida de controle, ou então quando um empregado é designado para uma nova tarefa ou nova área de trabalho. Controle e gestão do risco. É preciso ser feita uma avaliação do risco, identificando o agente causador de uma doença para que possa ser determinado o nível de contenção para ele, identificando a transmissão do agente, que depende do tipo de material que é manejado, da atividade que o profissional desenvolve e das possíveis vias de ingresso no organismo humano. Profilaxia. O risco ele também está sujeito à existência ou não de medidas preventivas e eficazes. E o tratamento. O risco ele depende ainda da existência ou não de tratamentos efetivos, o que inclui vacinas, antibióticos, antivirais eficazes, entre outros. Uma vez atendidos os 4 pontos anteriores, é preciso proceder com as seguintes sequências de atuações. Prevenir a exposição ao agente o máximo possível. Estabelecer a utilização de medidas de controle. Acompanhar e avaliar constantemente essas medidas de controle. Atender à contínua necessidade de capacitação e atualização das pessoas envolvidas com o risco. Monitorar os processos de trabalho. Realizar permanentemente vigilância médica trabalhista por meio de exames periódicos. Como proceder em caso de acidentes? Manter a situação sob controle toda vez que ocorrer um acidente e pensar na melhor solução para minimizar os riscos e danos sem atropelos. Isolar a área. Tentar manter a calma e chamar imediatamente o responsável pelo setor para o controle da situação e para evitar aglomeração na área. Atender o acidentado e fazer a contenção do acidente. Não permitir o vazamento e disseminação do material que gerou o acidente. Cobrir o líquido derramado ou fluido com hipoclorito de sódio. Não varrer o local antes de descontaminar a área. Registrar o acidente e apresentar o fato ao responsável superior pelo setor. Em caso de emergência, proceder ao encaminhamento do acidentado a um hospital ou pronto atendimento. Revisão. Agora vamos ver se você decorou, aprendeu e entendeu como proceder em caso de acidentes. Pause o vídeo e marque verdadeiro ou falso para as alternativas a seguir. E aqui estão as respostas. Bom, pessoal, aqui temos algumas indicações e sugestões de materiais que vocês podem acessar caso queiram se aprofundar mais no assunto. E essa é a nossa referência.